Há 17 anos, o Jornal da Cultura noticiava o assassinato de Dorothy Stang e denunciava a grilagem de terras no Pará. Agora, no governo de Jair Bolsonaro, a grilagem e o desmatamento dispararam no estado. E Altamira, maior município do país, se tornou a cidade que mais emite gases do efeito estufa no Brasil. Veja na primeira reportagem da série Pará, Terra em Conflito. A imensidão do Xingu, do trabalho do pescador, do banho das crianças. É caminho e morada. Xingu, para nós, é morada dos deuses. Uma floresta emoldurava o rio, que corta a região de Altamira, no Pará. Emoldurava. Houve uma sinalização do governo federal de que desmatar seria aceitável, né? Então 98% das pessoas que desmataram não aconteceu nada, né? São terras griladas. Então desmatar é uma forma de garantir a posse da terra. Entre os 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do efeito estufa, os causadores do aquecimento global, 8 estão na Amazônia. O campeão do ranking é Altamira. Os dados são referentes a 2019, os mais recentes disponíveis para o país, divulgados pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. Entre as 35 milhões de toneladas de gases emitidas por Altamira, 33 milhões estavam relacionadas com o desmatamento. A cidade paraense é considerada a maior do Brasil em área. Tem população estimada em 117 mil habitantes. É quase 100 vezes menos populosa do que a cidade de São Paulo, mas contabiliza o dobro das emissões. Essa área ilustra bem o que é a ocupação irregular das terras amazônicas. A floresta foi destruída. Árvores protegidas por lei, derrubadas e vendidas ilegalmente. Não é à toa que o Pará foi o segundo estado que mais degradou a Amazônia em abril, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atrás apenas do Amazonas. E no estado, a cidade que mais devastou a floresta foi Altamira. Na região da Amazônia Legal, como é o caso do Pará, propriedades rurais dentro de florestas têm que preservar obrigatoriamente 80% da vegetação na área. Mas da floresta alta, às vezes, resta apenas uma árvore. Se fosse cada fazenda tem que ter 80% de área preservada, seria uma lei excelente. Em lugar nenhum você vai encontrar 80% de área preservada. Se você for olhar nessa zona, né, em termos de latitude, no mundo inteiro você tem desertos. Então, à medida que a gente destrói a Amazônia, a gente leva o clima de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais para a situação de deserto. O exercício predatório de transformar floresta em fumaça, mata em pasto, é recorrente e antigo. Começou com a abertura da rodovia Transamazônica na década de 1970, quando os militares mandavam no Brasil. A ordem era ocupar para defender, integrar para não entregar. Hoje, os desmatamentos alimentam a indústria do roubo de madeira e da grilagem. Decretam a morte da floresta e de sua gente. Primeiro, eles expulsam as pessoas. Se eles não conseguirem expulsar as pessoas, eles matam, eles derrubam a floresta, aí eles queimam tudo e depois eles veem aqueles aviões jogando capim, que é esse capim todo que tu vê, tudo isso jogado por aviões. Aí depois vem um processo, né, que é esse processo que é o processo de criminalização dos povos e o processo de legalização da criminalidade, é isso que eles fazem. Pará, Terra em Conflito. Na segunda reportagem da série especial do Jornal da Cultura, você vai ver o drama de 56 famílias que vivem num assentamento em Anapu e são ameaçadas de morte por pistoleiros. Poucas mudas de açaí restaram de pé.
Da casa, não dá para dizer o mesmo. Ele tirou a arma, falou, não, vou te dar 20 minutos para tu sair daqui com tudo. Foi com tudo o que é só eu mesmo, o que eu tinha queimado. O ataque foi mais um dos tantos já registrados no lote 96 da Gleba Bacajá, em Anapu, sudoeste do Pará. Aqui vivem 56 famílias. Para os trabalhadores rurais, homens armados disseram estar cumprindo ordem judicial. Mas as reintegrações de posse estão suspensas no país inteiro por determinação do Supremo Tribunal Federal. A família vizinha, em pouco mais de um ano, teve 3 casas destruídas. Já tinha um apontando a arma para nós, mandando a gente levantar a mão que a gente ia ser revistada. Aí a gente vai fazer o quê, né? No meio de tanta arma. Anapu fica a 693 quilômetros da capital, Belém. Para chegar lá é preciso vencer horas na BR-230, a transamazônica. Depois, pegar balsa e cruzar o rio Xingu. Por esse caminho viajaram agricultores de várias partes do país na década de 1970, convencidos pela ditadura militar de que esta era uma terra de oportunidades. Por defender a gente da terra, em 2005, a missionária americana Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros em um assentamento rural da cidade. Eu vejo a coragem de nosso povo de fazer tudo o que eles podem para proteger sua própria família, a sua vida, de uma maneira sustentável junto à natureza. O tempo passou, mas a guerra instalada em solo amazônico, não. 19 pessoas foram assassinadas em conflitos agrários entre 2015 e 2019 na região. Em homenagem a elas, uma cruz foi colocada aqui ao lado do túmulo da irmã Dorothy, para lembrar que, como ela, são muitos os que perdem a vida em defesa da floresta. Para alimentar a indústria do roubo de madeira e da grilagem, invasores ameaçam pequenos agricultores. Erasmo arrisca a vida lutando pelos trabalhadores rurais. Vítima de paralisia infantil, ele não consegue andar, mas sua voz chega longe em defesa da Amazônia e de sua gente. Isso não é o caso específico do lote 96. Isso é um caso específico de todo o Anapu. Os grileiros tomam a força e têm uma articulação política muito grande. A Gleba Bacajá, onde fica o lote 96 em disputa, é uma terra pública. Um empresário paulista alegava ter comprado 9.000 hectares, mas o título de propriedade da área foi anulado em 2016 por descumprimento de cláusulas do contrato, que previa, entre outras coisas, a preservação ambiental da região. O INCRA cancelou a matrícula da área, fez o laudo agronômico de fiscalização e durante a ação possessória, inclusive na inspeção judicial, o técnico do INCRA falou que as pessoas que moram ali possuem o perfil de reforma agrária e que o INCRA tem o interesse de destinar a área à reforma agrária. A outra parte, não cumpriu a função social no aspecto ambiental, social, em razão dos conflitos, que atingiu os trabalhadores e trabalhadoras rurais ali. Nós temos uma história de exclusão. Há uma necessidade mais forte da presença estatal? Sim, há essa necessidade, que não é de agora. Então, nesse cenário todo também está inserido o conflito social agrário. Mas nós temos perspectivas de pacificação. Nós procuramos a Prefeitura de Anapu para saber que cuidados estão sendo tomados para amparar adultos e crianças moradores do lote 96. Onde ele é com o nosso secretário de administração. No momento ele não se encontra. Será que pode ligar para ele? Ele não mora na cidade. Erasmo e outros pequenos agricultores que moram e produzem na terra seguem à espera da regularização dos assentamentos. Enquanto aguardam a proteção policial e a atenção do Estado, as famílias que preservam a floresta veem o sonho da terra de oportunidades se transformar no pior pesadelo. O interesse hoje em tirar as famílias, por causa do valor econômico dessa terra, cabe tranquilamente 15.000 cabeças de gado, 20.000 cabeças de gado. O que menos vale para as autoridades é as famílias. Na terceira reportagem da série Pará, Terra em Conflito, você vai ver que Altamira se tornou uma das regiões mais violentas do país, resultado da ação do homem na natureza.
O ar de cidade do interior, mas o sossego, não. E hoje em dia ninguém pode ficar na rua tentar e pensa que não estão matando gente aí por nada, né? Altamira é o maior município do Brasil em área. Sua extensão supera o tamanho de 37 das 53 nações europeias. O que não é superado aqui é o medo. Acaba chega também de não tem dia, não tem hora. Acaba chega para matar, chega pau, nem de cara limpa, vai embora, ninguém pega. A escalada de violência vem de mãos dadas com a destruição da floresta e aumentou a olhos vistos com o início das obras da construção da usina de Belo Monte. Foi bem no período da construção da barragem, onde o índice de violência contra a criança triplicou, na verdade, né, aumentou. O abuso, a exploração sexual, né, ficou muito forte nesse período, né, porque era muitos homens também aqui nessa região, né. Os dados estatísticos do Conselho Tutelar comprovou, né. As comunidades instaladas na beira do rio foram removidas de suas casas. Os RUCs são os reassentamentos urbanos coletivos. Bairros como esse aqui, criados pela Norte Energia para realocar os ribeirinhos. Famílias inteiras que viviam unidas com fortes laços de afeto e cuidado foram separadas. O vínculo das pessoas com o rio também foi quebrado. Quem pescava todo dia, tomava banho todo dia nas águas do Xingu, agora está a 4, 5 quilômetros dele. A princípio, a Norte Energia prometeu muita coisa para as famílias. Prometeu que as casas seriam de alvenarias, que as casas seriam maiores, inclusive. É que as famílias estão empobrecidas nesses reassentamentos. A casa pode ser até razoável, mas as famílias não conseguem pagar a conta de energia. Em 2017, Altamira se tornou a cidade mais violenta do Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tinha a maior taxa de homicídios e mortes violentas dentre todas as cidades brasileiras, com mais de 100 mil habitantes. A violência aí, o que foi que veio para a juventude de política pública, de projetos sociais, né, tudo? O que foi que veio? Nada, absolutamente. Veio as drogas. Famílias inteiras foram liquidadas. O tempo passou, a violência não. A mesma força usada para derrubar a floresta derruba seus defensores. Além da gente estar sendo agredidos por madeireiros, né, que nunca deixaram de ter os seus pistoleiros, a gente hoje ainda tem que enfrentar as facções que estão no campo hoje. Em maio deste ano, 12 homicídios foram registrados em menos de 2 semanas. Em apenas um dia, foram 5 mortos. Um deles, Marcelino Souza, de 31 anos, na porta de casa. Marcelino trabalhava, a gente era da igreja, não recebia ameaças. Tem outra coisa para entrar no coração, só tristeza, tristeza, tristeza. No mesmo dia, uma chacina em um bar deixou 4 mortos e 4 feridos, todos da família dessa mulher. Ele estava ali comemorando a realização do meu irmão. Sua esposa estava junto, que infelizmente a tragédia chegou e levou os dois de uma vez só. Nós procuramos a Prefeitura de Altamira e a Polícia Civil para saber como estão as investigações e o que tem sido feito para ampliar a segurança, mas não fomos atendidos. Na cidade amazônica, em que faltam árvores nas ruas, sobram grades nas janelas. Altamira se tornou o endereço do medo. O criminoso, ele tem uma liberdade, enquanto você, que é um cidadão, que luta para conseguir alguma coisa, você tem que ficar preso, ficar trancado, né? Você não pode reagir, né? Não tem para quem reclamar, então a gente se torna refém do que tem. A instalação da mineradora canadense Belo Sun pode causar danos ambientais na região de Volta Grande do Xingu. É o que afirma o movimento dos atingidos por barragens. A obra será próxima ao local que já sofreu impacto com a construção da usina de Belo Monte. Você vai ver agora na 4ª reportagem da série especial Pará, Terra em Conflito. Grande por batismo e natureza. A Volta Grande do Xingu é um ponto onde o rio faz uma longa curva. Pedras surgem no leito, cachoeiras, corredeiras, criam um berçário da vida.
tão belo quanto ameaçado. Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, um canal de concreto desvia o curso d'água até o fim da Volta Grande. Um reservatório intermediário foi montado para movimentar 18 turbinas responsáveis pela maior parte da eletricidade gerada na usina. Para a biodiversidade aquática é uma coisa desastrosa, porque ele bloqueia toda a migração dos peixes, que é fundamental para a reprodução, inclusive para peixes de grande valor comercial. Para o clima, esse emite gases de efeito estufa, emite metano, um gás muito poderoso de efeito estufa, grande impacto a curto prazo. Um ecossistema único no planeta. A Volta Grande do Xingu é lar de espécies de peixes e de plantas que só existem aqui e em nenhum outro lugar do mundo. A vazão da água agora é controlada por Belo Monte e sem o regime de secas e cheias natural próprio da região, a vida nas curvas do Xingu está ameaçada de extinção. A floresta dá lugar ao pasto. As grandes árvores são substituídas pelas torres de alta tensão e a fome se instala. A vida dos pescadores, como Maria Francineide, nunca mais foi a mesma. Eu sou de uma geração de pescadores. Eu nunca vi o meu pai chegar na porta de ninguém pedindo um pão de cada dia para dar para nós. E nós sempre tivemos de tudo. Quando o Belo Monte veio para nossa cidade, que desaquietou as famílias, que tirou as famílias dos seus habitats, dos seus lugares de origem e tirou o nosso rio, foi como se eles tivessem assassinado todos os pescadores. Quem sempre viveu do rio foi arrancado das margens do Xingu. Energia elétrica. A gente não tem. A hidrelétrica, que diz 100% brasileira, que se diz uma energia limpa, que de limpa ela não tem nada, porque seres que nem os peixes, os que habitavam no rio, morreram toneladas e toneladas. Como é que é energia limpa? A vida corroída na beira do rio. E a destruição da Volta Grande do Xingu pode ainda mais ser acelerada pela instalação da mineradora canadense Belo Sun. A própria Norte Energia recentemente entrou com medida contra a instalação da Belo Sun, porque como serão duas grandes cavas, vai ser uma grande quantidade de explosivo que vai ser utilizado lá na mineração da Belo Sun. Então isso pode prejudicar inclusive as estruturas da hidrelétrica de Belo Monte. Até hoje a Norte Energia não sabe e o IBAMA também não sabe os reais impactos sobre a Volta Grande do Xingu. A mineradora pretende extrair minérios da Volta Grande do Xingu. Para isso, a empresa concluiu um contrato de concessão de uso de terra com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dentro de parte de 2 projetos de reassentamento de pequenos agricultores. Por meio do acordo, o INCRA fornecerá à Belo Sun acesso às terras para atividades de mineração por 20 anos. Por enquanto, o início das operações e o licenciamento do projeto estão suspensos pelo Ministério Público Federal. No site, a empresa afirma que vai produzir, em média, 5 toneladas de ouro por ano. A vida útil da mina gira em torno de 12 anos. O estrago deixado por ela na maior floresta tropical do mundo é para sempre. Sabe o que nós usufruímos agora? De um rio infértil, um rio morto, poluído. É isso que a gente está usufruindo. Belo Sun trará morte para todo o nosso território da Volta Grande. A natureza não precisa de nós para ser a natureza, mas nós sem a natureza nós não vivemos. Em nota, a Norte Energia, responsável pela usina de Belo Monte, afirma que a quantidade de água liberada para geração de energia e a quantidade destinada à Volta Grande do Xingu cumprem o licenciamento ambiental. Diz ainda que houve estudos robustos sobre o impacto da usina no meio ambiente e que, segundo pesquisas em parceria com a Universidade Federal do Pará, não houve redução considerável de peixes naquele trecho do rio Xingu. Na quinta e última reportagem da série especial Pará, Terra em Conflito, o Jornal da Cultura mostra o legado em defesa da Amazônia deixado pela missionária Dorothy Stenck. Ela foi morta por pistoleiros há 17 anos. No meio da Amazônia, um
conflito semeado desde a ditadura militar. A terra aqui foi um ponto de conflito. Essa área, conforme o plano do governo, era para ser uma área de agronegócio. Mas o povo que pegou a terra longe nunca veio para ocupar, nunca veio para cumprir o contrato, e os pequenos, precisando para viver, ocupou e forçou o INCRA a criar um sistema diferente para a agricultura familiar. Foi para estar perto deles que a irmã Jane se mudou dos Estados Unidos para o Brasil em 1972. Veio trabalhar ao lado da também missionária americana Dorothy Stang, em defesa da agricultura familiar e da mata preservada. A irmã Kátia se juntou às duas em 1984. A gente trabalha junto com os agricultores, aprendendo deles, né? Aí cada qual tem sua ciência. Aí a gente escuta e a gente trabalha, vai juntos com eles. E estamos criando vida juntos, aí semeando vida juntos. Que privilégio, né? Viram os conflitos em Anapu se arrastarem no correr do tempo, junto com a destruição da floresta. Lutando pela gente da terra, em 2005, a irmã Dorothy foi assassinada com 6 tiros em um assentamento rural da cidade. De acordo com o Ministério Público do Pará, a morte da missionária foi encomendada pelos fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo Galvão. No total, 5 pessoas foram julgadas pelo assassinato. Amair Feijoli da Cunha foi o intermediário do crime. Raifran das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista foram os executores de Dorothy. Todos foram condenados e presos, mas tiveram direito à progressão e ganharam a liberdade do regime fechado. Galvão é o único que ainda cumpre pena. Ele foi preso 14 anos após o assassinato, mas a violência da bala e das motosserras nunca foi contida. Depois de 17 anos, ainda tem grileiros, ainda tem terras que são em disputa, ainda tem gente que vive em situação de medo. Semear a Paz era projeto de vida de Dorothy. Cada bolsa que ela tinha era pesada de semente e tudo para ser plantado, e ela andava distribuindo. Então, quando você vai no interior, o povo diz: a Dorothy me deu este aqui, eu plantei este porque a Dorothy deu. A Dorothy tinha uma paixão também pela terra, pela plantação, pela floresta. Para continuar replantando as árvores que o roubo de madeira e a grilagem insistem em derrubar, as irmãs colocam as mãos na terra. Às margens do rio Anapu, na reserva comprada e protegida por Dorothy, criaram um viveiro de mudas para espécies ameaçadas da Amazônia. Não é só nós que criamos isso, é nós junto com o povo. O povo choca, o povo acha uma coisa na floresta, ou achamos assim, amarelão, ou cupuaçu, ou não sei, a copaíba. Aí trazem para a gente criar, para poder replantar a floresta natural que é a Amazônia, como os indígenas vêm fazendo. Quando a pandemia começou, as irmãs precisaram interromper os encontros com os pequenos agricultores. Enquanto o mundo inteiro sofria com as mortes causadas pela Covid-19, elas decidiram semear a vida. Plantaram e distribuíram mais de 30 mil mudas. Mesmo ameaçadas de morte, mesmo vendo a floresta e os amigos tombarem, elas seguem, germinando sonhos maiores do que a Amazônia. O povo nosso está aprendendo, e está aprendendo muito ligeiro, e valoriza a floresta, valoriza a plantação, tem uma paixão pela terra. Aí a alegria da vida para eles é ter um pedaço de terra onde pode viver em paz com sua família, educar seus filhos sem os perigos da rua, né?